Hello pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Wagner da Rocha e neste canal eu posto vídeo de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida aqui nos Estados Unidos. Tudo que eu tô fazendo por aqui, eu vou estar postando aqui pra vocês. E o vídeo de hoje é o que? O pão, meu povo. Hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um pão que eu amo. Amo, amo, amo. Fica delicioso, fica maravilhoso e é um pão feito o que? Com fermento natural. A gente não usa fermento industrial, né? Vamos fazer o fermento natural muito mais saudável para você. E hoje eu tô aqui o que? Na segunda parte já, olha para você ver, a minha parte de pão já está aqui toda fermentada. E Wagner, como eu vou chegar nesse pedaço? Vamos em partes, né? A primeira parte é você precisa ter o fermento. Para começar o fermento, você vai pegar, eu falo pegar o fermento, né? Então você precisa ter o seu fermento natural, que você vai ter sempre. E o meu fermento está aqui, ó. Sempre que eu vou fazer pão, eu pego esse fermento que sempre fica na geladeira e eu vou fazer pão com ele. Mas para chegar nesse fermento aqui, você vai ter que seguir uma playlist que eu vou deixar aqui no finalzinho para começar o teu fermento. Eu tenho uma playlist que eu ensino como fazer o fermento do início até ficar bom para você fazer seu pão, tá bom? Se você não tem o fermento ainda, assiste o videozinho aí para ajudar o canal e depois vai lá fazer o seu fermento e volta pro vídeo e segue para fazer o pão. E como falei, eu tô aqui, ó, já na segunda parte do pão e a primeira parte eu fiz ontem à noite ainda, gente, porque às vezes eu não me incomodo. Eu fico assim, deixa eu voltar aqui. Eu não me incomodo que o meu pão fica um pouquinho azedo, tá? Mas se você incomoda que você tem um pãozinho um pouquinho azedo, você tem que fazer um pouco mais rápido. Aqui eu não preciso nem me incomodar, porque tá tanto frio aqui, então demora mais pra massa subir, então o pão fica um pouquinho mais azedo. Mas eu fiz essa parte aqui, ó, até chegar aqui ontem à noite e eu vou colocar aqui pra você. Olha aqui, minha água está morna. E eu vou fazer como se eu estivesse fazendo açúcar, a farinha. E o sal aqui, tá vendo? E aqui, ó, é o que eu peguei lá da geladeira, tá vendo? Eu peguei da geladeira, tá geladinho. Deve ser por isso que me demora. Eu coloco gelado mesmo. Ó, tá vendo aqui dentro? Vou colocar um pouco aqui. Pra eu mexer esse fundo. Ó, tirei tudo aqui. E agora eu vou misturar tudo. Misturadinho. E aqui agora, ó, eu vou colocar os 250 de volta para guardar. Não esquece de mexer enquanto você tá colocando, para você não colocar toda a água aqui e ficar com o trigo todo aqui. Então eu mexo, tá vendo? Para misturar. Pronto. Isso aqui volta para a geladeira. E aqui, ó, eu já vou usar o fermentinho que eu usei. Aí agora um oitavo de copo, é assim, uns 20 gramas, tá? Uns 20 gramas de açúcar. E aqui eu estou usando um copo de leite, 250 ml de leite. E eu esquentei o meu um pouquinho. Se você quiser que o seu pão não vai tão rápido, você pode usar um pouquinho mais gelado. Se for no inverno que você estiver fazendo isso, você esquenta um pouquinho o leite aqui. E a farinha aqui agora, ó, eu vou misturar, como eu falei, um pouco de cada. Tá vendo? Não é assim que você quer, não é esse líquido. Eu vou colocando mais farinha. Mais da integral. É uma massa que não tá aguada, mas também não está dura. É isso aqui que você quer.
Olha aqui, ó, esse fermento é tão bom que 2 minutinhos que ficou aqui, tá vendo, ó, já tá fazendo bolha. O fermento já tá começando a agir. E eu menti, lembra isso aqui que eu falei que ia pra geladeira? Não, não vai pra geladeira agora. Nós vamos colocar na garrafa, igual a gente faz no início. E aqui, ó, vamos tampar a garrafa. A garrafa aqui vai servir de relógio. Que quando essa garrafa inchar e ficar dura, igual quando a gente faz a reforma, significa que a sua esponja vai estar pronta. E aqui, ó, eu tampo. E os dois vão pro meu forno até amanhã de manhã. Agora que você viu aí como eu fiz aquela parte para chegar nisso aqui, né? Então, nós vamos começar agora a segunda parte do pão. E deixa eu falar rapidinho aqui, para você que nunca fez o pão, esse é o seu primeiro vídeo. Você pode coordenar, gente, você pode fazer aquela parte que eu fiz à noite, né? E de manhã você faz o seu fermento. Gente, não é mais de manhã aqui, tá? Já tá de tarde. Eu deveria ter feito esse pão, olha, 8 horas da manhã. Mas já tá 2 horas da tarde aqui. Vai estar um pouquinho mais azedo, mas eu não me incomodo. Então, se você incomoda, assim que o seu fermento tá pronto, você tem que fazer o pão, tá bom? Mas como eu não me incomodo, eu enrolo para fazer esse pão. Então, cheguei a essa parte aqui, ó. Agora é onde eu vou começar a modelar o pão mesmo. E esse é o pão que eu prometi um tempinho atrás, o pão de leite condensado e coco, gente. Mas fica maravilhoso, fica assim delicioso. E você vai amar esse pão, porque eu amo, gente. Não consigo parar de comer. Eu corto assim fatias e faço torradinhas maravilhosas. Então vamos lá. E aqui eu tenho, olha, o que eu vou precisar para a receita. Eu vou usar mais 1/4 de um copo de açúcar, 13 gramas de sal e vou usar 3 ovos. E eu vou deixar a receita tudo escrita na descrição aqui embaixo. Você não precisa ficar lembrando de nada. E aqui a gente vai, ó, colocar... Eu vou colocar na batedeira, tá? Se você for bater na mão... Peraí, deixa eu colocar aqui tudo. Gente, tá um cheirinho azedo, tá? Mas é porque eu demorei pra caramba pra poder fazer. Calma, tá escuro. Já tá assim, ó. O glúten já tá bem desenvolvido. Não quer cair o negócio, deixa aí. Deixa o negócio quieto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os ovos. Porque se você for colocar, bater na mão, tá? Gente, você sabe, eu não bato o pão na mão, tá? Aí você coloca tudo aqui e vai misturando, tá vendo? Eu vou misturar aqui na bacia. Só coloca tudo junto. Mistura bem. Ok. Eu vou colocar aqui na batedeira. E aqui, ó, agora eu vou... Deixa eu colocar esse negócio aqui. E eu vou bater um pouco pra misturar. E nesses pães, no meu pão eu faço, aqui ó, eu uso uma mistura de farinha branca e farinha integral, né? E eu assim, eu não meço assim tanto quanto não. Eu coloco um pouco de farinha branca, aí termino com farinha integral. Porque eu gosto do meu pão um pouco mais integral do que farinha branca. Mas você aí vai fazer que farinha você quiser, tá bom? Mas eu vou misturar as duas aqui hoje. E aqui eu vou colocar um bocado, olha, de farinha branca. Eu não peso, tá? Porque... Peraí que eu te falo porque eu não peso e porque eu não vou te falar peso. Vou colocar um bocado de farinha branca aqui. E agora daqui pra frente eu coloco mais farinha integral. Olha aqui, ó, como a minha massa tá, ó, tá vendo? Bem grudada, tá? Mas eu estou batendo, eu não bato muito forte, eu estou batendo e ainda vou adicionar mais farinha nela. E por que eu falei que eu não ia falar quanta farinha, gente? Porque, olha, farinha de pão depende. Qual farinha você tá usando, tipo assim, a construção da farinha, quanto proteína, essas coisas tudo. Então, tudo isso modifica a quantidade de farinha que você usa no pão. A temperatura, a umidade do ar, a umidade que tem a farinha, que a farinha pega a umidade que você tem, né? Então, assim, tudo isso faz uma diferença de quanto farinha você usa. Se eu falar assim, eu usei 1 quilo de farinha no meu pão, você vai jogar 1 quilo no seu pão e vai ficar meio perdida, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou te mostrar quando chegar na textura que eu gosto mais, tá bom? E assim, se você estiver fazendo na mão, você vai amassando, amassando, amassando. A sua mão vai estar bem grudenta também. Mas às vezes eu recomendo você não colocar
tanta farinha até você conseguir tirar das mãos. Você coloca a farinha e amassa, limpa a tua mão, tá? E amassa pra ver se não tá grudando tanto na mão. Porque às vezes a tua mão tá tão uma bagunça de tanto amassar que a massa continua grudando e você coloca farinha extra. Então, tenha cuidado com a farinha que você coloca um pouco, amassa. Eu faço o mesmo aqui na batedeira. Eu coloco um pouco de farinha, eu bato, vejo, deixo bater um pouquinho de tempo e depois eu coloco mais. Quando chega mais no finalzinho, eu vou colocando mais aos poucos. Coloca bem pouquinho para você ver se precisa muito. Então, a minha aqui, ó, tá vendo? Olha. Eu pego aqui, ela gruda na minha mão, tá vendo? Então, aqui significa que eu vou colocar mais farinha e bater mais um pouco. Olha aqui, ó, a minha massa, tá vendo? Ela tá começando a soltar lá do fundo da batedeira. E aqui, olha, pra você ver, eu pego nela um pouquinho, ó, já não sai tão grudado na mão. E eu gosto que ela fique assim, que ela não fique muito dura, tá vendo? Ela ainda tá mole, olha. Mas se eu continuar mexendo a minha mão aqui, ó, ela solta, tá vendo? Ela enrola umas pelotinhas. Então, eu acho que quando estiver grudando na tua mão, que se você mexer um pouquinho, tá vendo ela sair, eu acho que já tá uma massa boa. E pra falar com você, eu tenho que desligar a batedeira, senão eu mostrava rodando aqui, ó. Mas ó, pra você ver, eu ponho a minha mão na massa e quando eu tiro, ela gruda um tequinho, mas ela não gruda muito. Eu prefiro que fique assim, porque agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a manteiga. Peraí, deixa eu pegar a manteiga aqui, ó. Eu pesei aqui, ó, 35 gramas de manteiga. Eu não vou colocar muita manteiga nesse pão, porque é um pão que eu gosto de cortar, eu gosto de fazer torrada. Eu vou mostrar como eu enrolo e eu gosto de fazer uma torradinha que eu ponho na torradeira e fica, nossa, maravilhoso. Então, eu não estou colocando muita manteiga, eu vou colocar só 35 gramas. E eu vou colocando aqui, eu vou adicionando. Deixa eu explicar pra você como adicionar a manteiga na mão. Você vai colocando a manteiga, adiciona, né? Adiciona. De preferência, assim, comece com uma colher de pau, mesmo que a massa estiver dura, senão vai tudo na tua mão. Aí você mistura, aí depois você joga um pouquinho de farinha branca e termina de misturar, que aí a manteiga incorpora na massa. Eu não vou estar falando porque essa batedeira é bem barulhentinha, mas eu vou te mostrar, eu vou virar aqui e vou te mostrar como eu faço esse processo da manteiga, que você pode fazer na mão também. Eu vou jogar a manteiga e depois você vai ver, quando eu ponho um pouquinho de farinha branca, você vai ver que ela se junta e fica tudo homogêneo. Aqui agora, tá vendo? Olha, a massa, tá vendo? Ela não gruda mais na mão. Deixa eu levantar aqui. Peraí, a minha negócio praticamente solta todinha quando eu vou tirar essa massa daqui. Aqui, ó, tá vendo? Ela ainda tá meio grudenta, tá vendo? Aqui, ó, ela gruda no fundo, mas eu vou pegar e vou tirar porque eu não quero uma massa muito seca. Aí eu ponho um pouquinho de farinha aqui nessa bacia e vou passar. Deixa eu pegar a massa aqui, meu povo. Olha aqui, ó, a massa, tá vendo? Ó, ela ainda tá grudando no meu dedo um pouco, mas eu vou deixar assim mesmo. Porque aqui eu vou deixar ela descansar um pouquinho e vou fazer umas dobras nela pra ela poder, ó, tá vendo? Que à medida que a gente dá uma dobrada nela, tá vendo como ela fica, ó, não gruda mais? E é por isso que eu falo que você não pode tacar farinha na tua massa até ela ficar completamente soltando da mão. Porque à medida que você mexe aqui, ó, você vê que ela é uma massa que tá assim, meia grudenta, mas olha, ela não gruda mais na mão. Ela tá uma massa macia, tá vendo? Olha, não gruda de grudar, mas se você enfiar a mão nela, ela vai grudar, tá vendo? Ó, se eu mexer muito, ela vai grudar. Então aqui eu vou deixar
Tá vendo? Eu faço umas dobras assim, ó. E dobro ela nela mesma. E vou colocar aqui na bacia, tá bom? Aqui, ó. Dobrei nela mesmo e vou deixar aqui uns minutinhos. Aí eu faço assim, ó. Deixo aqui e venho e dou uma enrolada, tá vendo? Vê que ela não tá grudando nem na minha mão e nem na bacia. Apesar de estar uma massa meio grudenta. É por causa do açúcar, tá? Quanto mais açúcar você colocar numa massa, mais assim, melenquentinha ela fica. E aqui eu vou colocar uma tampa nela pra ela não secar e vou só fazer uma limpeza aqui, geralzinha, na minha bagunça de farinha. E aqui, ó, eu tenho 3 bacias, né? Vasilhinhas. Eu uso as de vidro porque é o que eu tenho, né? Então, eu já passei o spray aqui nessas bacias. Como é que fala? Nas minhas formas, meu povo. Fala forma. E eu separei aqui um pouquinho de farinha em caso eu precise. Quando eu tô abrindo, eu tento não usar muita farinha mais pra não secar a massa. Mas se eu uso farinha branca, porque a farinha integral é mais ressecante, né? E a massa tá aqui, gente, olha. Por que eu deixo a massa descansar um pouco? Toda vez que você vai fazer qualquer coisa na massa, você tem que descansar ela um pouco. Porque você mexeu e tentar abrir, ela tá elástica. Se você estiver tentando abrir a sua massa e ela estiver elástica, ela vai e volta. Você não vai conseguir abrir. Então, você tem que descansar a massa um pouquinho antes de você fazer qualquer coisa com ela, tá? E aqui agora, ó, eu nem... Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra você ver na metade da minha cabeça, né? Aqui agora eu nem vou deixar descansar muito, porque eu vou partir ela agora e vou deixar descansar separada pra eu abrir. Eu quero saber quanto tem aqui de massa. Olha que massa que tá bonita, tá vendo? Você segura assim, ó, ela segura. Você segura assim, ela derrama um pouco, né? Então aqui, ó, a minha escudeira... Deixa eu botar aí pra você ver. A minha fiel escudeira, a balança. Não fico sem, gente, não fico sem balança de jeito nenhum na cozinha. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Olha, eu tenho 1.633 gramas de massa. E eu vou dividir essa massa em 3. Eu prefiro ter, assim, uns pãozinhos de 600 pra ir nessa bichinha aqui, mas até 500. 500 e pouco tá ótimo, porque eu acho que essas vasilhinhas é de 500, né? Então, eu vou dividir essa massa aqui em 3 partes. Aí, eu vou deixar descansar um pouco mais, assim, pra eu poder abrir o pão. Eu dividi a massa em 3. Eu acho que vai dar ali naquelas formas. Eu sempre enrolo ela nela mesma. Aí você vira de novo, enrola assim, umas 2 vezes, que aí ela pega o ar, né? Enrola pra cá, depois roda assim e enrola pra cá. Aí fica os pãozinhos. Aqui acho que tem 500 e quase 570 gramas de cada bolinha dessa, tá? Olha aqui. Eu vou jogar um paninho nela. Não vou jogar um paninho nada, gente. Ó, aqui, ó. Vou botar essa bacia aqui em cima. Não funcionou, não. Cortou a massa. Não vai funcionar esse negócio. Eu vou ter que jogar um paninho mesmo nelas. E eu faço esse pão recheado com leite condensado. Cadê o negócio? E coco. Esse leite condensado eu tirei da lata porque eu abri ontem, então eu coloco sempre nesses vidros quando eu tiro de lata. Sempre que você abrir lata, gente, um conselho aí, tenta colocar em algum vidro. Por exemplo, esse vidro aqui, ó, é de molho de tomate, então eu guardo esses vidros assim para eu poder usar. Isso aqui é coco ralado, gente, mas isso não é coco ralado fresco e nem aquele dessecado. Aqui nos Estados Unidos eles vendem um coco ralado que tem açúcar adicionada nele, né? Então é esse que eu gosto de usar para fazer coisa de cozinha, né? Mas olhe para você, não é um pão assim muito light, né? Eu gosto, mas eu corto assim, olha, as fatias bem fininhas. Não quer dizer que se você estiver numa dietinha, você não poderia comer um pedacinho desse pão. Eu corto umas fatias bem fininhas e faço torrada. O que tem que prestar atenção é o quê? A gente não come metade de um pão, a gente não come um pão inteiro. O que é muito difícil com esse pão, tá? Eu normalmente corto umas fatias fininhas e quando eu tô com vontade de comer uma coisa assim mais doce, eu vou lá e ponho na torradeira, esse é o nome do negócio, na torradeira, e eu faço uma torradinha e como. Maravilha! E aqui, ó, como são 3 pães, eu vou colocar um bocado de leite condensado, gente, é bastante. Acho que eu vou colocar quase todo aqui, porque
Não tá bom, porque eu não preciso rechear muito, né? Só precisa ficar assim com um docinho por dentro. E eu vou colocar um bocado de coco aqui. É tudo no zoiômetro, sabe? Aí agora aqui, ó, eu só misturo. E essa pastinha aqui é que eu vou passar no pão quando eu abrir. E eu vou até colocar mais coco aqui, tá vendo? Pra ver mais o coco, gente, do que o leite condensado. É bastante coco, viu? Vamos fazer aqui, ó. Aí fica parecendo aquelas fatias húngaras, sabe? Mas é um pão. Um pão fatia húngara. Aqui. E eu aqui ainda fui mais à frente. Eu parti aqueles pedaços que eu tinha em 2 partes. E eu parti em 2 partes porque eu vou fazer 2 tranças pra colocar naquele negócio, né? Mas eu sou assim meio metódica mesmo quando eu cozinho, gente. Os meus pãozinhos são todos pesados, do mesmo tamanho. Essas tranças aí, essas 2 tranças, eu dividi mais ou menos assim certinho no meio pra ficar as tranças assim mais bonitas. Eu sou assim metódica, mas você não precisa ser. Você pode ir na doida, cortar tudo e fazer, tá? Se é assim que você gosta de fazer. Mas eu sou um pouquinho mais metódica na cozinha mesmo. Aí eu vou fazer 2 trancinhas e já mostro como vai ficar. Aí aqui, ó, eu espalho um pouco daquele coquinho no meio aqui. Não vai muito para as pontas não, que senão fica muito difícil fechar. Eu só quero assim no meio. E eu gosto assim mais um coquinho, gente, que eu posso ver, né? Sentir, não ver, sentir o gosto do coquinho no meio. Eu vou fazer assim tipo uma trança, tá? Ah, deixa eu botar mais um pouco aqui desse ladinho aqui, tá vendo, ó? Aí eu vou e rolo, e faço um feixe aqui, ó, tá vendo? Fecho bastante, não precisa ser com muito cuidado não, que é pão. Aqui, ó. Deixa eu dar uma pregada aqui assim, ó, bem fechadinha. Dá uma rodadinha assim. Agora eu vou fazer a outra. Olha aqui, tá vendo? Ó, ficou 2 pãezinhos assim, parecido. Aí aqui agora, gente, eu só faço assim, ó. Faço uma trança assim e grudo aqui no finalzinho. E aqui eu venho aqui e grudo no finalzinho assim, tá vendo? Olha aqui, ó, meu spray tinha descido aqui um pouquinho, então eu fui pegar um pincel pra você poder passar direitinho aqui. E é aqui, guys. E é aqui, ó, que eu vou... As meninas estão ali na confusão, tá vendo? Aí aqui eu deixo bem quietinho assim. Espera um pouquinho. E aqui ele vai crescer aqui junto e normalmente essas dobras, elas vão se juntar. Não sei porque eu faço assim, mas eu faço assim. Você poderia também abrir um rolo inteiro e dobrar e colocar aqui. Eu vou fazer os outros. Olha aqui, ó, eu fiz os 3 pães, tá vendo? Eles estão assim, mas eles incham pra encher a bacia. E agora eu vou só colocar pra inchar. Pra inchar não, pra crescer, né? Aí depois que ele começa a crescer um pouquinho, eu jogo um pouco de leite condensado por cima. E você vai perguntar, Wagner, por que tanto leite condensado nesse pão? Gente, você não precisa colocar se não quiser, tá? Mas essa massa é uma massa de pão doce que você pode fazer qualquer recheio que você quiser. Pra quem gosta de goiabada, fica maravilhoso também derreter uma goiabadinha e colocar por dentro. Eu prefiro assim, e esse leite condensado em cima, ele vai por baixo, ele faz assim uma cremosidade em cima do pão. E quando ele derrete assim, vai assim pra baixo do pão, fica aquela coisa mais deliciosa. Pra mim, gente, isso é sobremesa, tá? Eu não tô assim muito usando sobremesa, eu não tô assim muito boa de doce, chocolate, essas coisas assim. Então eu adoro esse pãozinho. Por isso eu tenho mais doce nesse pão. Porque pra mim é quando eu tô com vontade de comer uma coisinha doce. Eu antigamente ia para chocolate, né? Mas agora que eu não tô usando muito chocolate, eu procuro outras coisas. Então, para mim, esse pãozinho, uma torradinha desse pãozinho, quando eu tô com vontade de comer uma coisa doce, é maravilhosa.
E a outra coisa que vai acontecer hoje, meu povo, já terminei esse pão tarde. Eu esqueci quando eu tô gravando, demora mais, né? Então eu vou estar assando o pão no meio da noite. Mas para ir mais rápido um pouquinho, deixa eu mostrar o que eu faço aqui. Olha aqui, ó, dentro do meu forno eu tenho essas latas, esses vidros, né, que eu encho com água e ponho no micro-ondas até quase fervendo, eu coloco aqui dentro e eu esquentei um pouquinho o forno. Então tá assim meio quentinho aqui, tá vendo? Olha, o pão já está começando a subir. Então, quem sabe lá para as 10, 10 e meia eu vou estar assando esse pão. Olha aqui, ó, já são o quê? 10 e meia, 10 e meia da noite e eu tinha até esquecido do pão. Mas olha como subiu, ficou maravilhoso. E eu deixo subir bastante, porque ele não sobe muito no forno, mas eu acho que aqui subiu um pouquinho demais, tá vendo? Olha, tá bem fofinho, mas vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. E agora eu tô aquecendo o forno a 350, ou seja, 180 aí. E olha aqui, ó, no vidro você consegue ver um pouco do... Aqui, ó, o leite condensado, ele vem aqui pra baixo, aí ele fica parecendo um pudim embaixo do pão quando cozinha. Ai, que maravilha. E, ó, coloquei os pãozinhos aqui agora. Já tá de noite, meu povo, e eu vou colocar, eu coloco 20 minutos primeiro, dou uma olhadinha, ele tá grandinho, acho que eu vou colocar 25 minutos, dou uma olhada e depois eu aumento se precisar. Então, começa com 25 minutos. À tarde da noite, vou tentar virar aqui, ver se cai. Olha, tá vendo? Isso é que eu falei com você, tá vendo? Olha. O leite condensado aqui fica uma delícia. Eu vou até deixar eles assim pra secar, senão o leite condensado gruda todo aqui. Olha que delícia, tá vendo? Aí fica uma capinha de leite condensado aqui assim. Mas como tá quente ainda, tá vendo? Ainda tá quente e já tá bem tarde. Então eu vou dormir e amanhã a gente corta um desse. Eu vou ter que deixar eles esfriando aqui, ó. Bom dia, já tô eu aqui de novo, gente. Bom dia. Ontem eu já fui dormir tarde assando aquele pão, mas deixa eu te mostrar que eu já tô aqui prontinha para comer meu pãozinho. Olha aqui, tá vendo? Ó, eles ficaram aqui, estão mais sequinhos, mas eu gosto assim para cortar. E como eu uso pra torrada, ok, minha torradeira já tá aqui pronta. E olha pra você ver, meu marido já cortou um bocado aqui. Olha aqui dentro. Deixa eu pegar aqui, tá vendo? E deixa eu te falar por que esse buraco aqui, gente. Como evitar esse buraco. Na hora de enrolar, você tem que enrolar bem apertadinho. Porque eu vi que na hora que eu enrolei ele ficou meio folgado. Na hora que eu rolava ele aqui, ele mexia por dentro. Então, se você enrolar bem apertadinho, não sai esse buraco, tá bom? E aqui, ó, meu prato, meu pedacinho que eu já comecei a comer. Não resisti. Mas aqui, ó, eu vou colocar aqui na torradeira, tá vendo? Olha, aqui embaixo fica o leite condensado um pouquinho. E eu coloco aqui, ó. E fica maravilhoso. Olha aqui minha cevadinha, ó. Eu tô colocando aqui um cremezinho. Esse creme é a base de... Não é a base de leite, tá? Eu tô sentindo assim, não tô tomando muito leite ultimamente. Mas aqui minha cevadinha tá maravilhosa, já quentinha. Só esperando o meu pãozinho sair. Que delícia. Aqui, ó. Olha, torradinho. Espera que eu vou pegar aqui. Olha aqui, ó. Precisei das duas mãos pra pegar a torrada, tá vendo? Olha, fica bem torradinho, tá bem docinho. Então, isso aqui hoje vai ser, ó, um cafezinho da manhã pra mim, já tarde, tá?
E como falei antes, eu vou deixar a playlist no final desse vídeo aqui, se você não tem o fermento, para ir fazer o seu fermento e ficar pronto para fazer esses pães deliciosos, gente. Não fico sem pão em casa, muito mais barato, muito mais econômico e muito mais saudável, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar com alguém que gosta de fazer pão. Compartilhe o seu pão de Cristo com outras pessoas, tá? Em vez de jogar fora aquela troca que você faz, dá para alguém. E faça sempre pão. Volte sempre pro canal e eu espero vocês para a próxima receita. Bye!